Homens, deixem-me fazer uma pergunta sincera. Vocês já se perguntaram por que uma mulher pode estar cercada de atenção por todos os lados e ainda assim se conectar mais com alguém que quase não fala, mas que transmite algo diferente? Não é uma resposta simples, e definitivamente não se reduz a dinheiro, aparência ou frases bem escolhidas, mas também não existe uma fórmula secreta escondida no toque certo como se isso fosse um botão para despertar sentimentos, porque a realidade é mais complexa do que isso. As conexões humanas não funcionam como um conjunto de técnicas, e o que uma pessoa sente não pode ser garantido por nenhum gesto isolado. O que existe, na verdade, é um conjunto de percepções emocionais que envolvem segurança, respeito, contexto e principalmente consentimento, e o toque entra nisso não como ferramenta de controle, mas como uma forma de comunicação não verbal que pode ser interpretada de maneiras muito diferentes dependendo da pessoa e da situação. Por isso, quando falamos de conexão, não estamos falando de manobras emocionais, mas de leitura de sinais, reciprocidade e limites. O erro de muitos homens é acreditar que existe um caminho direto para gerar interesse através de ações específicas, quando na verdade isso tende a ter o efeito contrário se não houver naturalidade e respeito pelo ritmo da outra pessoa. O que realmente influencia a forma como alguém te percebe é a soma do seu comportamento ao longo do tempo, a coerência entre o que você demonstra e o espaço que você respeita, e não um gesto isolado fora de contexto. Ainda assim, existe um campo importante de estudo sobre linguagem corporal e comunicação afetiva, que mostra como pequenos gestos podem ser interpretados como sinais de conforto ou desconforto, mas isso nunca deve ser visto como regra fixa ou estratégia, porque cada pessoa tem sua própria história, seus próprios limites e sua própria forma de reagir ao contato físico. Então, antes de qualquer ideia de tipos de toque ou sequências que geram reações, o ponto central é entender que qualquer proximidade física só tem significado real quando é bem recebida, respeitosa e mútua, e é dentro dessa perspectiva que podemos falar sobre sensibilidade emocional e comunicação não verbal de forma mais honesta, sem transformar isso em uma fórmula de influência. Por isso, ao invés de pensar em categorias ou níveis, o mais importante é observar como o conforto é construído gradualmente e como ele pode ser facilmente quebrado quando há pressa, expectativa ou falta de leitura dos sinais da outra pessoa. E é aí que começa a verdadeira compreensão sobre conexão humana, não em 7 toques, mas na capacidade de perceber o outro como indivíduo, não como um conjunto de respostas previsíveis. É onde se encontra a vulnerabilidade, por isso um toque leve no rosto pode parecer poderoso, mas não existe um significado fixo como você está segura comigo. O que existe é interpretação subjetiva e depende totalmente do contexto, do consentimento e do conforto da outra pessoa. Muitos homens superestimam esse gesto e acham que ele tem um efeito garantido, quando na prática pode ser neutro, bem-vindo ou até invasivo dependendo da situação. Quando há um toque no rosto em um momento natural e claramente aceito, como durante uma risada ou uma interação já confortável, ele pode ser percebido como um sinal de proximidade, mas nunca como uma mensagem universal, porque o corpo humano não responde de forma programada, responde a contexto e percepção individual. Por isso o mais importante não é tentar atribuir significados fixos ao gesto, e sim entender se existe reciprocidade e conforto real. Sem isso qualquer tentativa de leitura emocional se torna apenas suposição. O mesmo vale para o toque na parte inferior das costas, que muitas vezes é descrito como protetor, mas na realidade pode ser apenas um gesto de condução social ou até desconfortável se não houver intimidade estabelecida. O ponto central é simples: toque não é linguagem universal com regras fixas. É comunicação sensorial que só faz sentido quando é claramente bem recebida e contextualizada. Entre outras pessoas, no momento em que você coloca a mão na parte inferior das costas dela, guiando-a com leveza, pode até parecer algo simples, mas o que realmente acontece não é tão automático quanto essa narrativa sugere. Ela não sente seu controle nem entra em um estado emocional específico garantido. O que existe é percepção de contexto, proximidade e principalmente consentimento implícito ou explícito. Um toque assim só é confortável quando já existe um nível claro de abertura e confiança na interação. Caso contrário, pode gerar exatamente o efeito oposto. O erro de muitos homens é acreditar que esse gesto carrega um significado universal de segurança ou atração, quando na realidade ele é apenas um contato físico que pode ser interpretado de formas diferentes dependendo da situação. Às vezes ele é só uma forma prática de guiar alguém em um ambiente, outras vezes pode ser percebido como invasivo se não houver intimidade suficiente.
por isso o que realmente importa não é o efeito do toque, mas se ele acontece dentro de um clima já estabelecido de conforto mútuo. Sem isso qualquer interpretação emocional vira suposição, e não fato, e isso vale também para qualquer contato mais sutil como segurar mãos ou proximidade física, porque antes de qualquer leitura simbólica existe sempre uma base simples e essencial, respeito ao espaço do outro e leitura real dos sinais de reciprocidade. O toque leve, quase acidental, pode parecer uma forma de criar conexão, mas não existe uma regra fixa de que ele gera tensão emocional ou desperta desejo de maneira previsível. O que realmente acontece é que o corpo humano reage à proximidade e contexto, e isso só é positivo quando existe conforto e reciprocidade claros. Pequenos contatos podem passar despercebidos, ser interpretados como normais ou até causar desconforto dependendo da pessoa. Por isso não faz sentido tratar isso como uma técnica para provocar reações. O que chamam de antecipação não é um mecanismo garantido de atração, é apenas uma interpretação subjetiva de uma situação social. O mais importante aqui é entender que qualquer toque só tem valor positivo quando é claramente bem recebido, caso contrário ele não cria conexão, cria afastamento, e essa diferença é o que realmente determina a qualidade da interação, não a intensidade ou a frequência do contato, mas sim o respeito ao espaço e à resposta da outra pessoa. Por isso, quando se fala de tocar o cabelo ou qualquer outra região, o ponto central não deveria ser o efeito que isso causa, mas sim o contexto e a reciprocidade real da interação, porque não existe um gesto que automaticamente entra em um território de confiança ou toca a alma de alguém. O que existe é uma experiência subjetiva que depende totalmente de como a outra pessoa se sente naquele momento. Em alguns casos um toque no cabelo pode ser confortável e íntimo, em outros pode ser neutro ou até invasivo, e essa variação não tem a ver com uma regra emocional universal, mas com preferências individuais e nível de proximidade já estabelecido. Por isso é perigoso transformar esse tipo de contato em uma fórmula de impacto emocional, porque isso ignora o fator mais importante de todos, consentimento e leitura de sinais reais. O mesmo vale para o toque no ombro, que em muitos contextos sociais é apenas um gesto de apoio simples ou até uma forma de chamar atenção, sem nenhum significado profundo embutido. A interpretação de segurança ou liderança não é algo automático, mas sim uma leitura pessoal da situação, e quando há proximidade e confiança já construídas, esse tipo de gesto pode ser bem recebido, mas nunca como algo que substitui comunicação ou cria vínculo por si só. O que realmente sustenta qualquer conexão é consistência no respeito, na atenção e na forma como a outra pessoa se sente ao seu lado ao longo do tempo, não um momento isolado ou um toque específico com suposto significado fixo. Essas palavras podem até parecer profundas quando combinadas com certos gestos, mas na prática não existe um impacto emocional garantido do toque. O que existe é a interpretação individual dentro de um contexto social, e isso muda completamente de pessoa para pessoa, de momento para momento. O erro dessa ideia é assumir que um toque leve no braço, no cabelo ou no ombro produz sempre curiosidade, atração ou conexão, quando na realidade ele só é positivo se for bem recebido e fizer sentido dentro da dinâmica já existente entre duas pessoas. Fora disso pode ser apenas um contato casual ou até algo desconfortável. Por isso não faz sentido tratar esse tipo de gesto como ferramenta para gerar estados emocionais específicos, porque emoção não é programável, ela surge de um conjunto muito maior de fatores como confiança construída, comunicação clara e percepção de respeito. O que realmente cria conexão não é o toque em si, mas a qualidade da interação como um todo, a forma como a outra pessoa se sente ao seu lado de maneira consistente, e não a tentativa de provocar reações através de pequenos gestos isolados, nem de usar gestos para conquistar ou provocar reações específicas, porque na vida real não existe um código emocional universal em que um abraço, um toque no braço ou qualquer outro gesto automaticamente gera sentimentos profundos. O que existe é a experiência subjetiva de duas pessoas dentro de um contexto, e isso depende muito mais de reciprocidade, conforto e consentimento do que de qualquer intenção atribuída ao gesto em si. Um abraço pode ser acolhedor, neutro, ou até desconfortável dependendo do momento e da relação, e não há uma regra fixa que determine um significado emocional único para ele. O que realmente constrói conexão não é a leitura de sinais físicos como se fossem mensagens escondidas, mas sim a qualidade da convivência, o respeito aos limites e a forma consistente como alguém se sente ao seu lado ao longo do tempo. Quando esses elementos existem, qualquer gesto simples pode parecer significativo, e quando não existem, até o gesto mais
cuidadoso pode não ter o efeito esperado, por isso o foco não está em interpretar toques como linguagem secreta, mas em entender que relações humanas são construídas de forma mútua, gradual e baseada em respeito real, não em técnicas ou leituras fixas de comportamento. Trata-se, na verdade, de entender que ninguém faz outra pessoa sentir algo de forma garantida. O que existe é percepção, contexto e principalmente a forma como cada interação respeita limites e conforto, porque uma mulher não se conecta por uma sequência de gestos ou por linguagens do toque, mas pela soma de experiências reais com alguém ao longo do tempo, incluindo como ela é tratada, ouvida e respeitada. O erro dessa narrativa é transformar sinais físicos em mensagens fixas como "isso significa proteção" ou "isso significa desejo", quando na realidade o mesmo gesto pode não significar nada além de contato casual dependendo da situação. Por isso não faz sentido tratar toque como um código emocional universal, mas sim como algo que só tem valor quando é naturalmente bem recebido e inserido em uma relação já estabelecida de confiança mútua. Fora disso, qualquer interpretação vira projeção, não realidade, e relações humanas não funcionam por tradução de gestos, mas por construção contínua de respeito, reciprocidade e segurança emocional percebida no comportamento como um todo. E quando ela se sente respeitada e confortável na presença de alguém, a conexão pode crescer de forma natural, sem pressa e sem jogos. Porque relações reais não são construídas por técnicas, mas por experiências consistentes de segurança, reciprocidade e autenticidade. O erro de muitas narrativas é transformar isso em uma espécie de manual de comportamento emocional, quando na realidade não existe um caminho previsível que leve alguém a sentir atração ou vínculo profundo. O que existe é convivência, compatibilidade e a forma como duas pessoas se tratam ao longo do tempo, com espaço, limites e comunicação clara. Por isso, mais importante do que tentar transmitir mensagens através de gestos ou silêncios é entender como criar um ambiente onde a outra pessoa se sinta livre para ser quem é, sem pressão ou interpretação forçada de sinais, porque o que permanece na memória não é um gesto isolado ou uma suposta linguagem secreta do toque, mas sim a qualidade da interação como um todo e o respeito presente nela, e é isso que define se algo se constrói ou não de forma saudável e real.